Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Olá, boa tarde a todas, a todos aí presente na Fundação Bezerra de Menezes. É com muita alegria que eu estou fazendo aqui esse vídeo, já pedindo desculpa por não estar aí presente hoje. Realmente eu acho que houve um conflito aqui de agenda minha e eu admito que o erro foi todo meu, porque o Lucas já havia combinado comigo há muito tempo atrás, e aí veio a outra coisa na agenda e o lugar onde eu vou realmente é muito longe, não tem como voltar, né, para ir até a Vila Velha onde vocês estão. Mas que bom que nós temos o recurso do vídeo e eu posso transpor aqui essa distância, né? O tema da nossa reflexão hoje é a pluralidade religiosa diante dos novos tempos. E aí eu começo com uma pergunta, com uma questão que eu acho que é importante a gente partir dela, que é o fato de que todas as religiões, né, as denominações religiosas se pretendem ser a mais verdadeira, a melhor, a que salva, né? Então, assim, a gente está... Isso não é de agora, né? Isso não nasceu nos nossos tempos, eu acho que isso ocorre há muito tempo, desde a antiguidade, né? Se a gente for pensar que os judeus, né, e todas as batalhas e lutas que os judeus travaram em nome do Deus único, por exemplo, é uma dessas, digamos assim, imposições, né, de colocar a fé como algo, a sua fé como algo superior às demais outras manifestações de fé. Então, esse é um tema que envolve, primeiro, essa reflexão. Existe mesmo um único caminho? Existe mesmo uma única forma de se chegar a Deus, ou a melhor forma de se chegar a Deus? É possível, diante dessa forma, eu dizer que a pessoa que crê ali naquela determinada religião é melhor do que outra pessoa, né? Então, acho que a gente primeiro precisa começar entendendo isso. A segunda coisa é que a vinculação com o divino e com Deus, ela é de todos os tempos e ela pertence à humanidade, né? Kardec nos falava de que há uma intuição de Deus em nós. Há um sentimento, há algo que mesmo distante, inconsciente, nos faz buscar Deus. E aí, durante todos os períodos da história da humanidade, as diversas culturas buscaram esse entendimento e buscaram essa relação, porque Deus, de algum modo, intuitivamente, no nosso coração, a gente tem essa busca, tem esse desejo. Mas que as religiões, elas estão muito conectadas com a cultura e com o modo como cada cultura desenvolveu ali o seu entendimento sobre o divino e a busca desse divino. Então, buscar o divino e em busca dele, né, e de vivenciá-lo é algo que pertence a toda a humanidade, pertence em todos os tempos históricos e pertence também a todas as culturas. Esse é o entendimento primeiro para a gente seguir adiante. Por quê? Porque o Espiritismo nasce na modernidade. E sendo uma religião, uma ciência e uma filosofia moderna, ele também traz um pouco dessa expressão racionalista que era a modernidade. E o modo como Kardec foi construindo o seu entendimento sobre a religião e a relação com os espíritos de modo diferente.
né? Colocando aí os elementos que são os elementos modernos para a sua reflexão e para o seu entendimento. Bom, então, como sendo um conhecimento moderno, né, que aparece no período moderno, porque o Kardec está lá no século XIX, então, assim, o século XIX é o século das luzes, né, é um século da racionalidade, em que a ciência e a filosofia se buscava emancipar dos conhecimentos que eram os conhecimentos religiosos, dos conhecimentos tradicionais, né? Então digamos assim, essa característica, né, desse tempo histórico também influencia o espiritismo e influencia muito o pensamento de Kardec. Porque Kardec ele não vai fazer nenhum tipo de discordância religiosa imediata, ele não vai gastar tempo com isso. Mas ele vai, de algum modo, fazer uma espécie de crítica aos fundamentos, digamos assim, arcaicos e tradicionais, né? E eu estou chamando aqui de arcaico todo aquele conhecimento que era um conhecimento muito atrelado a uma espécie de fé que era da religião católica, que predominava ali no século XIX, né? De uma fé, digamos assim, que era a fé que salvava. Quando Kardec escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação, é porque ele está dizendo que não é a religião que salva, né? Ele está querendo dizer que não é o caminho da religião como prática religiosa que salva. Por quê? Porque durante toda a Idade Média, o catolicismo imperial romano, né, ele destruiu todas as possibilidades de outras fé, outra possibilidade de ter outro tipo de fé e outro tipo de religião, e de outra possibilidade de vinculação com o divino, e se impôs, né, e massacrou todos os outros como sendo hereges, como sendo impuros. Então, Kardec, de algum modo, ele não está aí defendendo nenhuma religião, mas ele está querendo dizer, olha, esse caminho aqui de achar que há um dogma de fé, e essa fé é a fé que vai salvar as pessoas, não é o caminho, né? Por quê? Porque a salvação, digamos assim, é a caridade. E o que vem a ser a caridade, né? A caridade é o amor em movimento, é o amor em prática, né? A caridade é o que nos faz vinculados a Deus. É por meio do amor que nos vinculamos a Deus, porque como diz lá em João, Deus é amor. Então, se Deus é amor, se Deus se manifesta no mundo, né, através das nossas atitudes amorosas, na verdade Deus se manifesta no mundo por nós e por tudo que Ele criou, né? Essa é a manifestação de Deus, mas ele é presentificado no amor, porque sua essência é amorosa. E essa essência amorosa faz com que a gente possa, a partir daí, se aproximar de Deus e agir conforme Ele quer que nós sejamos, quer dizer, seres de amor, né? Como Ele é amor. Mas, e Kardec coloca isso, mas ao mesmo tempo que Kardec faz isso, né, tentando se desvencilhar de uma religião do passado, de um passado católico principalmente, né, ele também não faz a defesa, por exemplo, do protestantismo, que já existia no seu tempo, né, de forma muito forte. O protestantismo nasce na Alemanha, com Calvino, depois com Lutero, e já havia uma expressividade muito grande do protestantismo. Mas Kardec não vai trazer, não vai colocar nas obras básicas uma pergunta, por exemplo, que possa daí, no Livro dos Espíritos, dizer assim, esse é um caminho, os Espíritos apontam um caminho, porque os Espíritos também, eles não estão dando todas as respostas para Kardec. Eles estão trazendo elementos de reflexão que são, digamos assim, como eixos, como princípios de ação. E dentro desses princípios está muito claro lá, por exemplo, nas leis morais, né?
o preceito da tolerância e do amor entre as pessoas, da boa convivência social e da possibilidade que a gente tem de conviver dentro dessa diversidade humana, dentro do nosso planeta, uma possibilidade de uma convivência e de um diálogo, centralizado na perspectiva de que somos irmãos em Deus. Pois se somos irmãos, né, em Deus, né, que é o Pai, Criador de todos nós, por que então há tanta intolerância? Né? Por que há tanta divergência entre as pessoas? Porque no fundo há, dentro de cada segmento religioso desse, uma ideia de que há um Deus só seu, particular, né? Eu acho que essa é uma primeira questão que a gente pode chamar de equivocada, né? Porque Deus, a gente precisa entender Deus para poder entender as outras religiões. Não é à toa que existe uma ciência chamada teologia, e a teologia é o estudo, né, desse Deus e das diversas manifestações que ele tem na história da humanidade, como possibilidade de expressão. Então, assim, na verdade, há um único Criador, uma única centelha de vida, né, divina. Quando Kardec pergunta sobre Deus, né, primeira pergunta, o que é Deus? Né? E Deus, ele é o princípio, né? Deus é a fonte criadora de tudo, mas como um sentido de um Deus que é cósmico, que é universal e que é para todos, né? E que se manifesta diferentemente em várias outras culturas. Então, quando cada cultura ou cada religião acha que o seu Deus é o melhor, é o mais poderoso, o mais particular, o mais, digamos assim, o mais certo, né? E o único que poderia salvar isso, as divergências começam a partir daí, né? Achando que há uma única verdade. E não há única verdade. Eu acho que a gente precisa entender a ideia de princípios éticos, morais, e é importante a gente lembrar que são esses princípios éticos morais que os espíritos nos ensinam, né? Eles não estão revelando uma verdade, uma única verdade. Eles estão revelando princípios, isto é, caminhos. O que é um princípio? Né? Princípio é algo que vem primeiro, é um alicerce, é algo que nos aponta em uma direção. E esses princípios, eles vão dando o norte de um entendimento de uma série de questões sobre a vida, sobre a morte, sobre a natureza, sobre as relações sociais, né? E esses princípios, eles vão, a partir do Espiritismo, né? Porque o nosso lugar de fala aqui é o Espiritismo, quer dizer, a partir do Espiritismo, eles vão dando aí uma ideia de que há princípios, regras gerais para todos nós, independente de qualquer religião, independente de qualquer credo, de qualquer manifestação de Deus em si, né? De qualquer cultura. Então, esses elementos, que são os elementos gerais, eles nos apontam para, primeiro, para que é preciso amar uns aos outros. E Jesus já tinha dito isso, né? Se a gente for parar para pensar, Jesus é aquele que há mais de 2000 anos atrás vem trazendo a ideia de um amor universal entre todos os seres. Jesus tem uma perspectiva universalista, assim. E a partir disso, desse amor universal entre os irmãos, e de um amor sem barreiras, um amor que é capaz de compreender o outro, que é capaz de perdoar, mas também é capaz de conviver. Né? A gente usa muito a palavra tolerância, mas eu acho que a gente pode até substituir a palavra tolerância por bem viver, por ser a possibilidade de uma vida que é uma vida vivida
coletiva de entendimento que nós habitamos a mesma casa, que a nossa casa é uma casa comum. E sendo uma casa comum, no nosso planeta Terra, né, nós habitamos, é como se aqui fosse uma grande oca, né, uma grande casa onde cabe todos nós. E cabendo, né, a todos nós, é esse bem viver que eu acho que é uma regra inicial primeira. A segunda regra é que esse bem viver, ela exige de nós um respeito muito grande pelo outro, pelo modo como, subjetivamente, cada pessoa também encontra o seu caminho de encontrar o divino dentro de si, mas também onde cada cultura também manifesta isso. Por quê? Porque a gente está vendo uma dificuldade que, na verdade, ela é um entrave também cultural, como se houvesse uma cultura superior ou um jeito superior, normativo, que vai fazer com que aquele outro seja considerado impuro, seja considerado inferior, né? E são essas questões que a gente vai precisar ir superando a partir da própria leitura do Livro dos Espíritos de Kardec. Então a gente precisa também trazer essa reflexão para dentro do próprio Espiritismo, né? Porque ao mesmo tempo que o Espiritismo traz aí o norte de uma concepção mais universalista e, portanto, nos colocando como, digamos, princípios ético-morais assim, mais amplos, né, que possam servir para toda a humanidade, ao mesmo tempo a gente precisa fazer algumas reflexões que são reflexões muito nossas, né, da cultura espírita brasileira, que é um modo como a gente muitas vezes, através seja de psicografias ou mesmo de algum outro componente doutrinário, se coloca como o futuro das religiões, né, ou sendo a religião das religiões. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque se a gente se coloca como espíritas, como sendo a terceira revelação, por exemplo, a gente extermina qualquer outra possibilidade de revelação e de manifestação religiosa, né? Então, esse elemento, que é um elemento que é de uma certa ideia de superioridade religiosa, de superioridade mesmo filosófica, né, ela é perigosa. Ela é perigosa porque ela vai nos colocar diante de uma ideia de que nós somos superiores e que as outras deveriam não existir. Porque se nós seremos o futuro, que serão feitos das outras religiões, né? E das outras manifestações, né? Nós sabemos que a mediunidade, ela é um fenômeno universal, quer dizer, muitas religiões, digamos assim, se utilizam da mediunidade em suas práticas religiosas, né? A gente pode pensar aqui na Umbanda, a gente pode pensar no Candomblé, isso falando no Brasil. Mas a gente pode, até mesmo no catolicismo e no protestantismo, também existem manifestações mediúnicas. Mas elas são diferentes do modo como nós espíritas praticamos a mediunidade. E a gente tem que aceitar essa diversidade. Isto é, entender que sendo um fenômeno quase que humano, ele também é cultural, né? A mediunidade também é cultural, e é ao mesmo tempo universal, portanto natural. Por quê? Porque ela faz parte também do ser humano. Todos nós somos médiums de algum modo, né? O Kardec também já havia nos colocado isso. Então, à medida em que a gente aceita essa diversidade como a possibilidade de existência de diversas outras formas de manifestação mediúnica, de diversas formas de práticas, de ritos, né? E esses ritos, eles possuem um sentido para quem o pratica, né? Muitas pessoas dizem assim, o espiritismo não tem rito, não tem ritualística, eu sempre digo, olha que tem, preste atenção que tem, né? Bom, eu sou socióloga e a gente aprende na sociologia a olhar as sociedades também interpretando aí as diversas possibilidades que as culturas e as sociedades têm
de manifestação, como é que a gente diz assim, simbólica, né? Rica desse simbolismo. E nós espíritas também temos os nossos símbolos, né? Nós temos a mesa, nós temos os nossos cânticos, né? Eu sei que aí na fundação a gente, né, toda a comunidade inteira canta, né, vibra, tem paz. Então esses são pequenos símbolos também para nós, são manifestações daquilo que a gente acredita. E que isso nos conecta também com os postulados que o Espiritismo traz para nós. Mas a gente não pode cair digamos assim, na esparrela de achar que nós somos melhores que os outros, né? Que o nosso jeito é o jeito mais certo, né? Então, assim, essa crítica a gente precisa entender, fundamentar. Mesmo que Kardec tenha colocado para nós que o Espiritismo ele apresenta-se como terceira revelação, a gente não pode achar que esta revelação, que é uma revelação trazida pela espiritualidade, ela está acima das outras revelações. O islamismo também apresenta-se como revelação. Aquele livro dos Mormons, não sei se é assim que chama, né, os adventistas, eles também se colocam como revelação. Então, esses manifestações, muitas delas escritas pelos próprios espíritos, né, em outras culturas, como o livro do I Ching, sei lá, tantas outras que existem em outras culturas, elas também se propõem essa revelação. E aí, qual seria a melhor revelação? Então, eu penso que para concluir aqui a minha intervenção e o do estudo de hoje, eu acho que o que a gente precisa é construir um caminho de entendimento dialógico entre as diversas formas, né, de expressão da fé e da espiritualidade e conviver com elas, e entendendo que elas podem ser irmãs, e a gente entender o que é que nos liga e o que é que nos aproxima. Bom, então, já se encaminhando para o final, né, e agradecendo desde já a paciência por me escutar, dizer que o que nos faz, né, sermos todos irmãos e podermos viver nessa dialogicidade senão a possibilidade de amarmos, de nos amar. E isso nos leva a um poema de um grande sábio muçulmano chamado Ibn Arabi. Ele era um sábio que viveu no século XII e que diz o seguinte: meu coração tornou-se capaz de todas as formas. É um pasto para as gazelas, um convento do cristão, um templo para os ídolos da Caaba do peregrino, o rolo da Torá, o texto do Corão. Sigo a religião do amor. Para onde quer que avancem as caravanas do amor, lá é meu credo e minha fé. Então eu termino fazendo essa convocação, dessa meditação neste pequeno trecho de um poema, para expressar a unicidade em que nós temos em Deus. E que essa unicidade é o que nos faz irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, e é também através do amor, que é o próprio Deus, que nos liga e que nos movimenta dentro desta casa, que é a nossa casa comum. Então eu encerro aqui agradecendo a oportunidade e desejando muita paz e muita luz e muito amor nos nossos corações. Até uma próxima.